Tudo bem? Olá, tudo jóia? Tudo bem? Bem legal. Fala galera do Arte na TV, tenho a honra de estar em São Paulo, no Brooklyn, entrevistando um dos maiores locutores esportivos do Brasil, sem sombra de dúvida. Tudo bem, então, José? Tudo bem, um grande abraço para vocês da Arte na TV, é um prazer estar conversando com vocês. Maravilha, eu que sou fã desse cara desde o SBT que eu comecei, né? Mas ele começou na Manchete, fazendo a Fórmula Indy, né? Na televisão. Tem aqui, ó, Fórmula Indy, Rede Manchete 93, 94, com aquele famoso bordão, não perde mais. Maravilha. Só um currículo breve aqui do Theo José. Trabalhou na Manchete, SBT, Rede TV, hoje está na Rede Bandeirantes de televisão, começou na rádio em Goiás, passando, se eu errar, você me corta, hein? Pela RBC FM e Rádio Araguaia, que hoje virou a CBN. Na TV iniciou como repórter na TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiânia. Depois se transferiu para a Manchete em 93, fazendo a primeira temporada da Fórmula Indy na época, né? Vamos lá. Como foi essa sensação de automobilismo? Você é fanático por automobilismo? Sempre gostei, né? Mas eu comecei no rádio como locutor normal de música, né? Como locutor que trabalhava das 6 às 10, depois das 10 às 2 da tarde, com música. E aí o rádio passou por uma transformação muito grande numa certa época. Ele começou aquele rádio FM antigo, jovem, começou a ficar um rádio mais brega. Com isso a programação ficou muito repetitiva e eu já não estava curtindo fazer todo dia aquela mesma coisa, aquelas mesmas músicas, mesma historinha. E aí resolvi sair um pouco, abrir o leque, quando eu caí no esporte. Eu comecei como repórter esportivo, né? E depois eu acabei me especializando no automobilismo, ainda no rádio. E quando eu cheguei na televisão, eu fiz a mesma coisa, fiz repórter esportivo no geral. E aí surgiu a oportunidade de narrar corridas na Manchete. Comecei com Fórmula 3, Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, até chegar à oportunidade da Fórmula Indy 93. Maravilha. Antes dessa oportunidade que você teve, você gostava da velocidade em si ou era de um esporte em geral? Não, minha grande paixão sempre foi o futebol. Eu cheguei de propósito a bombar na 8ª série no Colégio Marista, porque eu ia sair da seleção do Marista. Então, a minha grande paixão sempre foi o futebol, mas o automobilismo também sempre foi uma coisa que eu curtia muito, né? No final da época do Piquet, no início da época do Senna, e eu acho que o que me levou a começar a fazer, tentar me especializar no automobilismo, foi o Ayrton Senna, principalmente ali em 87, 88, quando ele conquistou o primeiro título, 87 que ele estava crescendo. Essa época foi fundamental para eu me dedicar mais à carreira. O nome do seu filho é em homenagem ao Zanardi? É uma homenagem ao Alessandro Zanardi. Na época que eu fazia a Fórmula Indy, 95, 96, o Zanardi estava no auge dele. E além de ser um grande piloto, além de ser um piloto que tinha uma característica de vencer, não tinha essa conversa de ser segundo lugar para ele administrar nada, a gente tinha uma proximidade porque tinha um repórter da Gazeta da Auto Sprint, um italiano, Cesare Manucci, que está até hoje cobrindo a Fórmula 1, ele gostava de brasileiro, ele namorava brasileira, então ele era muito próximo nosso, por isso a gente se aproximou do Zanardi. E eu me lembro que eu tinha um bordão na época, seguro, italiano, o Zanardi encontrava a gente nos boxes, ele repetia o bordão, e eu comecei a curtir o Zanardi. Meu filho nasceu em julho de 96, e aí já antes, claro, eu já tinha definido com a minha mulher que seria Alessandro, né? A gente sempre gostou das coisas da Itália e seria uma homenagem para um cara que eu admirava dentro e fora da profissão dele. Também sou um fã do Zanardi, indiscutível. Você teve duas temporadas na PSN, né? Você chegou a morar nos Estados Unidos com a sua família. Como foi essa experiência lá? Teve um lado bom e um lado ruim. O lado bom foi que aprendi muito, porque a PSN era uma televisão a cabo que ela tinha um braço para o Brasil em português e outro braço para os países latinos em espanhol. E era muito difícil, porque era um só chefe. Então, às vezes, o que era bom para a Argentina, o que era bom
para o Chile, o que era bom para o México não era bom para o Brasil. Então foi uma luta muito grande da gente tentar fazer uma televisão de boa qualidade. A gente, durante um período curto, a gente apanhou muito no começo, era frustrante fazer algumas coisas. Dava até um livro cômico, as coisas que aconteceram na PSN, um livro de comédia, mas no final foi muito mais frustrante, porque a gente viu que não era um projeto longo, não era um projeto de se fazer uma grande televisão esportiva, era um projeto com outros interesses, era um projeto que tinha só interesses financeiros, uma forma de burlar impostos, e ela acabou de uma hora para outra. Então aquilo que a gente acreditava que poderia ser a melhor televisão no cabo de esportes no Brasil e na América do Sul, a gente viu que a gente trabalhou por nada. Então eu saí muito decepcionado, saí muito frustrado dessa experiência, e morar fora do Brasil, trabalhando com televisão para o Brasil, é um negócio muito complicado. Isso eu não faço nunca mais na minha vida. Hoje na Band é Fórmula Truck e Fórmula Indy, que você está narrando no automobilismo, vamos dizer assim. Como que é hoje essas duas categorias? Qual que é a maior diferença delas, assim, a emoção delas? Você gosta muito de Fórmula Truck? A Fórmula Truck eu estou desde 2002, né? Eu era muito ligado ao fundador e dono da categoria, Aurélio Batista Félix, que faleceu há praticamente 6 anos, e depois eu continuei desenvolvendo um trabalho, tentando ajudar a categoria das maiores, dentro das minhas possibilidades. Então acabei tendo uma ligação afetiva, além de profissional, com a Fórmula Truck. Claro que não dá para comparar com Fórmula 1 e com Fórmula Indy, mas é uma categoria que ela mais se assemelha ao automobilismo norte-americano, porque além do lado esportivo, ela tem um lado de show. E levar 40, 45 mil pessoas a cada prova é público de final de campeonato de futebol. Então isso é muito legal. A gente tenta, na transmissão, passar realmente essa coisa do caminhão andar a mais de 200 km por hora, do público, da competitividade. Agora, a Fórmula Indy já é uma categoria internacional, ainda luta para ter uma identidade maior depois da cisão. Infelizmente aconteceu essa divisão, enfraqueceu muito, mas aos poucos ela vai conseguindo se reerguer. Não é o que foi em 96, em 95, mas ela aos poucos vai tentando se reerguer. E eu acho que esse ano tem tudo para ser um campeonato muito interessante, porque pela primeira vez nos últimos tempos, a gente vai ter 2 pilotos brasileiros nas 2 principais equipes, o Hélio na Penske e o Tony na Chip Ganassi. E tem a volta do Juan Pablo Montoya, que é outro grande personagem do automobilismo mundial. Então eu acho que vai ser um ano mais interessante. E independentemente de brasileiro, eu acho que o colombiano vai dar muito trabalho esse ano. Montoya é sensacional, mas eu torço pro Elinho. Mas eu era fã mesmo do Gil de Ferran. Na época do Play 1, tem um amigo meu, o Arthur Marques, lá de São José do Rio Preto. A gente jogava todo dia, eu era Gil de Ferran, ele Alex Zanardi, e a gente revezava. E um dia ele foi até no Em Nome do Amor, do Silvio Santos, que ele foi conhecer os carros. Se duvidar, você até conheceu ele. Então. O Theo aqui, ó, ele estava nas 500 milhas vencida por Emerson Fittipaldi. Ele tem mais de 100 provas da Indy no seu currículo, e a maioria presente. É diferente transmitir, lógico que é diferente. Você está no estúdio e transmitir uma corrida de Indianápolis, ou está ali no meio. Que esse calor que só estando lá para saber. O chamado off-tube, que é a narração do estúdio, ela serviu para as empresas economizarem e complicar a vida do narrador. Porque não é a mesma coisa você estando num autódromo, não estando no estádio. Além do lado emocional que você tem estando naquele lugar, você no automobilismo você tem informação, porque o automobilismo é diferente do futebol. A corrida ela começa a ser construída desde os primeiros treinos, na sexta ou no sábado. Se você está distante, você não tem esse contato, não tem essas informações, você perde em conteúdo durante a narração. No futebol, você não estando no campo, você limita muito a sua visão. A visão é aquela imagem que o amigo está vendo em casa. Então você limita. Você não vê quem passou pela esquerda para receber o cruzamento, você não vê o impedimento. Outro dia eu estava narrando um jogo no Campeonato Carioca, o diretor de TV perdeu um gol de falta, então só via a bola lá dentro da rede, coisa que se você está no estádio, você realmente não. Então isso muda muito. Eu digo que fazer do estúdio tira aí uns 30% da vida do narrador. Claro que a gente vai se adaptando às novas situações que a profissão mostra pra gente, mas fazer do local não dá para comparar com fazer de estúdio.
Dando apenas 24 segundos para o final do treino. Vamos ver o segundo setor do Rubens Barrichello. Ainda não completou. Vem o Barrichello. Passa Marco Weber. 1:19.678. Passa Rubens Barrichello. 40.7. Dá pro Rubens Barrichello. Vem para fechar a sua volta. Vamos ver o tempo do Barrichello. Agora. Subindo a reta dos boxes. Vem Barrichello. Vamos ver o tempo dele. Passa Rubens Barrichello e faz 1:19.576. Passa Barrichello. Tem a pole position Barrichello. 1:19.576. Rubens Barrichello. Barrichello é pole position no Grande Prêmio do Brasil. Fantástico Rubens Barrichello. Sensacional a atuação do Rubens Barrichello. Para festejar com a sua equipe Brawl GP. Para deixar o autódromo de Interlagos cheio de energia e alegria. Rubens Barrichello é pole position do Grande Prêmio do Brasil. Sensacional. Rubens Barrichello consegue a pole position. Larga na frente. Continua em busca do sonho de ser campeão mundial na Fórmula 1. Precisava disso. Um presente para Rubens Barrichello. Uma festa impressionante e emocionante. Uma festa da família do Rubens Barrichello. O Theo torce pro Goiás, discutível, declarado, e é um dos poucos que fala para quem torce. Você acha que esconder o time que torce é uma preocupação? Você acha que é emissora, que às vezes não libera? Olha, na Bandeirantes a gente nunca teve esse problema. Nunca tive esse problema também na época da Rede TV. Eu não me lembro no SBT mas eu acredito que não, porque eu acho que eu sempre fui declarado torcedor do Goiás. Eu acho isso uma grande besteira não declarar, porque antes de você ser jornalista ou radialista, você tem um time. Quando você tem 7, 8, 9, 10 anos, você tem um time no seu coração. E não é porque você vira jornalista e começa a trabalhar no meio que isso acaba. Não acaba. Sabe, a minha paixão pelo Goiás ela já foi maior, porque quando você não está no meio, você não vê tanta coisa ruim que acontece dentro do esporte. Mas ela não acaba. Então falar, eu não torço para time nenhum, todo mundo torce. E você sabendo dividir esse lado emocional, pessoal, do lado profissional, não tem nenhum problema. A partir do momento que você assume o seu time, você vira uma vidraça. Mas se você procura fazer o seu trabalho de uma forma isenta, você não precisa preocupar com isso. E eu não tenho essa preocupação. Agora, falar, isso vai... você vai torcer para o time, não. Na hora que eu estou com o microfone na mão, eu não torço nem para minha esposa, nem para minha mãe. Eu torço para um bom trabalho, sabe? E se eu precisar criticar, aliás, tem muita gente aqui na diretoria do Goiás que acha que nem Goiás eu sou, porque a gente pega mais no pé, porque a gente gosta mais, então você pega mais no pé. Agora, falar que não tem time, eu duvido que todo mundo que trabalha no meio tem um time. E assumir não é nenhum problema desde que você mantenha a isenção. Maravilha, o Theo tem 2 Copas do Mundo, vai para a terceira, 98, 2010 e uma Olimpíada em 96. Qual a expectativa para essa Copa de 2014 aqui no Brasil? Eu acho que tem tudo para ser uma grande Copa dentro do campo. Eu acho que a gente tem Espanha, Holanda, a gente tem Itália, a gente tem Inglaterra, a gente tem a seleção da Alemanha, tem o Brasil, a gente tem a seleção da Argentina, a gente tem o Chile, que pode ser uma surpresa, a Bélgica, que pode ser uma surpresa. Ou seja, fazia tempo que a gente não via uma Copa com essa expectativa de 10, 12 times lutarem para chegarem pelo menos nas quartas de final. Então, dentro de campo, eu acho que vai ser uma grande Copa. Agora, fora de campo, eu estou muito decepcionado, porque eu acho que o Brasil perdeu a grande oportunidade de mostrar a sua cara para o mundo, como fez a África do Sul. A África do Sul com grandes problemas financeiros, grandes problemas de falta de emprego, problemas até maiores do que o Brasil, mas fez uma Copa muito decente, aeroportos decentes, hotéis bacanas, informações, não tivemos nenhum problema na Copa do Mundo. Eu viajei pra caramba, eu fui em praticamente todas as sedes da África do Sul e deu vontade de voltar, porque a África mostrou a sua cara para o mundo e uma cara bacana, mesmo com tantos problemas. Aqui no Brasil não. Eu agora cheguei de Recife, eu estive na Copa das Confederações um bom tempo em Recife, a cidade estava um lixo, cheia de buracos, suja, sem nenhuma obra, e agora eu fiz questão de ir
na Arena Pernambuco de novo, e continua do mesmo jeito. A arena está bacana, os estádios vão estar bacana, alguns, né? Porque outros nem acabados estão e não vão ficar acabados para a Copa do Mundo. Agora, o legado praticamente zero, né? E isso, assim, não me revolta, me deixa muito triste de ver que nós tivemos 7 anos para melhorar o país para os brasileiros e mostrar a nossa cara para a gente que vem de fora, e essa cara ficaria muito tempo com o turismo, e a gente perdeu essa grande oportunidade, a maior oportunidade. Nunca na história desse país nós tivemos uma oportunidade como essa e acabamos perdendo esta grande oportunidade. É uma pena. A gente vai ter uma Copa do Mundo cheia de críticas de fora, vão ficar todos revoltadinhos aqui no Brasil e sem nenhuma razão, porque hoje todas as críticas são necessárias pela falta de preparação desse país num evento tão grande como a Copa do Mundo. A gente, Sorocaba, vai receber a seleção da Argélia, né? E a gente está fazendo uma torcida especial para ela, a gente quer fazer um quadro e tal, pra... Nenhuma chance de passar da primeira fase. Olha, a primeira fase é difícil, mas assim, na primeira fase às vezes tem zebras, mas eu não acredito. Eu não acredito. E lá tá bem, o centro de treinamento tá bacana, tá tudo preparado para a Argélia. Mentira, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos falar de futebol nacional então, para encerrar aqui rapidinho. Brasileirão 2014 está chegando, Copa do Brasil está aí, acompanha tudo na Band, Paulista, Carioca. Você narra o futebol carioca, né? Mas o pessoal aqui de São Paulo, decepção o Corinthians ter saído nessa primeira fase, Pato, Ganso. Não, decepção, né? Porque você tem 8 times se classificando para a segunda fase do Campeonato Paulista e o Corinthians não está entre os 8 times, é um absurdo, né? É um absurdo pela estrutura do Corinthians, pelo elenco do Corinthians. É um absurdo o Corinthians não estar na segunda fase do Campeonato Paulista. E eu acho que o grande culpado disso é o treinador, o Mano Menezes. E se você pegar aí a trajetória do Mano, o Mano tem como grande título o quê? Uma Copa do Brasil, né? Depois tem Série B, Grêmio, Corinthians, mas não tem mais nada do que isso. E aí passou pela seleção brasileira, saiu, o time ganhou a Copa das Confederações. Aí depois sai do Flamengo, o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Aí no Corinthians faz esse papelão, quer dizer, eu acho que o Mano é mais um desses mais antigos, né, de nome, que precisam se reciclar, porque alguma coisa está errada, não é possível. Qual é o treinador que dos novos, dessa nova geração, que te surpreendeu mesmo? Assim? Olha, tem um treinador que muita gente não dá moral, porque o pessoal do eixo Rio-São Paulo gosta mais do pessoal do Rio-São Paulo, mas tem um treinador que eu gosto muito e que eu acho que assim, 3, 4 anos, vai despontar como um dos maiores treinadores do Brasil, que é o Anderson Moreira, que está no Grêmio. O Anderson ficou 2 anos no Goiás, teve uma passagem rápida pelo Fluminense, foi o responsável pela saída do Emerson do Fluminense por indisciplina, e no Goiás ele era um time pegador, um time que você via que muitas vezes no primeiro tempo ele estava mal, aí voltava para o segundo tempo bem, quer dizer, um treinador bom de vestiário. E o Grêmio, um elenco muito inferior ao elenco do ano passado, ele vem fazendo uma Libertadores, chamado Grupo da Morte, vai liderando o Grupo da Morte e vem fazendo uma ótima Libertadores no Campeonato Gaúcho, com o time muitas vezes reserva, está muito bem, quer dizer, é um dos líderes, tem condições de ser campeão. Eu gosto muito do trabalho do Anderson Moreira, gosto muito do Ney Franco, acho o Ney Franco um ótimo treinador, um bom treinador também, que eu agora estou vendo de uma forma diferente, o Oswaldo de Oliveira, que fez um bom trabalho na metade do ano no Botafogo, e pegou o Santos, deu chance para a garotada, e é o único time do Brasil que tem 2 volantes que não são brucutus, ou seja, sabem sair jogando, 2 volantes, a gente vê 3 volantes, 4 volantes, então é um time que joga para cima dentro da identidade do Brasil. O Oswaldo de Oliveira também é um treinador que eu começo a mudar o que eu pensava sobre ele. Maravilha. Eu sei que o Theo também tem uma paixão, não sei se você quer falar sobre isso, que é whisky. Eu pedi vários conselhos para você no Twitter, que eu dar um whisky de presente. Ô Theo, dá uma dica, ele indicou um whisky, o cara adorou. Você mais de cachaça? Cachaça, pode ser, cerveja. Cachaça, assim, não, realmente eu gosto de
sair com os amigos, ou mesmo em casa tomar vinho. Mas assim, eu passei de um tempo para cá para cachaça. A cachaça passou a ser o que eu mais gosto. E em Goiânia a gente tinha uma confraria e a gente sempre reunia uma turma, cada um levava uma cachaça diferente para se avaliar. E disparada, a melhor cachaça do Brasil, chama-se Santa Rosa. É uma cachaça de Valença, no interior do Rio. Ela começa com 4 anos e vai até 14 anos. A melhor, que era de 12 anos, ela não é mais fabricada, mas tem a de 8, a de 10 anos, que é muito boa. Mas não é uma cachaça fácil de se achar. Você tem que bater no Google lá, cachaça Santa Rosa, e tentar descobrir na sua região aonde encontra. Porque não tem marketing, diferentemente de outras aí que tem um marketing danado, como a própria Seleta, né? Então, a Seleta tem um marketing danado. Você coloca uma dosinha de Seleta e uma dose de Santa Rosa, você vai ver que a diferença realmente é muito grande. Então, se fosse para uma dica de cachaça e um bom presente, é Santa Rosa, a gente chama de Santinha, de Valença. Você bater no Google, você vai achar. Anota aí que as dicas do Theo são muito boas, viu? Então, queria agradecer aqui o Theo. Só deixar um recado pro pessoal te ver, te acompanhar, o seu blog. Pode te seguir no Twitter, no Instagram. E o Theo responde. O Theo é muito gentil com os fãs dele. E eu queria... Nem sempre. Mas... Não, assim, sempre tem, né? Mas se você é gente boa, o Theo vai te responder. Conheci o Theo por lá, até por sinal. Te agendou essa entrevista pelo Instagram, pra você ter uma ideia. Muito obrigado pelo seu tempo e deixa um recadinho aí pra galera, que eu sei que sua agenda é corrida. Que é isso, é um prazer grande estar falando com vocês de Sorocaba e região, terra do Djalma Fogaça, terra do Nilson César, né? Terra do Átila Abreu. E conheço Sorocaba e na casa do Fogaça, o próprio Nilson César uma vez eu tive um clube onde ele é sócio. Então um grande abraço para vocês de Sorocaba. E no Twitter, o nosso Twitter é o @TheoJosé, no Instagram é o TheoJosé1 e o nosso blog está no UOL. Você entrando no esporte do UOL, você tem lá naquela parte do blog, nosso blog está lá falando muito de automobilismo e falando também do futebol. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, sucesso, e a gente se fala em outras oportunidades. Se Deus quiser. Um abraço para vocês de casa e é com você no estúdio, senhor Rafael Negro. Abraço!